Descobrir qual clube brasileiro atrapalhou o São Paulo nas tratativas com Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, quase virou reforço tricolor no ano passado. Por que esse assunto voltou à tona? Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista nos últimos dias a uma página chamada Tricolaços e admitiu que o tricolor esteve bem perto de fechar com o jogador. Marcos Leonardo receberia só uma ajuda de custo do São Paulo, com o Al Hilal arcando 100% dos salários do jogador. Só que, na última hora, o Al Hilal mudou sua estratégia e passou a exigir que o São Paulo cobrisse 100% dos salários. E é aí que entra esse tal clube brasileiro citado pelo Rui Costa. O Rui não falou em qual time, mas ele contou que viu uma movimentação de um outro time brasileiro que fez com que o Al Hilal mudasse sua conversa. Entre em contato com uma pessoa do São Paulo, também ligada a essa negociação, a pessoa assegurou que o time que atravessou e impediu que o Marcos Leonardo virasse reforço do São Paulo foi o Flamengo. Repito, São Paulo, Marcos Leonardo e Al Hilal tinham tudo acertado para que o atleta fosse emprestado, com o São Paulo assumindo só 50 mil reais de ajuda de custo. O Al Hilal se comprometeria a pagar 100% dos salários por um empréstimo que duraria mais ou menos 4 meses. Quando o Flamengo entrou na jogada, oferecendo ao Al Hilal a possibilidade de pagar 100% dos salários, o Al Hilal procurou o São Paulo e disse que só aceitaria emprestá-lo se o tricolor assumisse 100% dos vencimentos. No fim das contas, São Paulo e Marcos Leonardo não puderam fechar, porque o tricolor não tinha o dinheiro para pagar os salários do atleta. O Marcos Leonardo não quis ir jogar no Flamengo e acabou permanecendo na Arábia Saudita. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta, que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil, e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Quero fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Europa. O jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol. O atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial, projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar sobre o terceiro escândalo envolvendo venda de ingressos com personagens diferentes e importantes do São Paulo. Para fazer a ordem cronológica da coisa, Mara Casares, ex-esposa do então presidente do Tricolor Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, diretor da base, foram flagrados num áudio conversando sobre a venda de ingressos clandestinamente de um camarote do São Paulo. Esse episódio resultou na queda de Júlio Casares da presidência. Nessa semana surgiu a informação de que Cristina Macis, filha do atual presidente Harry Macis, também vinha fazendo uso da venda de ingressos do camarote destinado ao então vice-presidente Harry Macis. Ela vendeu ingressos para jogos do São Paulo e para shows
que foram realizados no estádio do São Paulo. Nessa sexta-feira, inclusive, rolou uma reunião do Conselho Consultivo para tratar sobre o tema. Já te explico essa história. Quero contar que Olten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, também é alvo de mais uma polêmica envolvendo venda de ingressos. O UOL teve acesso a um áudio em que um filho de um amigo do Olten Aires negocia a venda de ingressos em nome do presidente do Conselho Deliberativo. O Olten Aires já garantiu que vai resolver esse problema, que ele não tem participação nenhuma, mas é um grande escândalo, uma enorme vergonha que o São Paulo tenha dirigentes e conselheiros que ganhem em cima do clube às custas de venda de ingressos de forma ilegal. Me lembrei de uma declaração de uma pessoa da Polícia Civil afirmando que o Morumbi se tornou um grande caça-níquel, e isso é verdade. E pelo jeito inclui gente de situação, de oposição, uma grande lástima. Na reunião do Conselho Consultivo dessa sexta-feira, que foi convocada para discutir o futuro de Harry Massis, o presidente afirmou que em hipótese alguma pedirá demissão, não vai renunciar e fica pelo menos até dezembro. Embora o São Paulo já tenha anunciado por meio do seu Conselho Consultivo a criação de duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para avaliar se o Massis teve participação nessa venda de ingressos da filha. Também está sendo definido uma redução na distribuição de ingressos de cortesia para diretores e conselheiros. Uma vergonha. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar a respeito do tema, beleza? Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano, e que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital. Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras. Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. Já o São Paulo está mais perto de alcançar rescisão do contrato do meia atacante Oscar. O atleta decidiu se aposentar no fim do ano passado depois de problemas cardíacos. Só que o seu vínculo com o São Paulo só se encerraria em dezembro de 27. E ele estava cobrando 2 milhões de dólares de luvas, prêmio que ainda não foi pago. A gente está falando de mais de 10 milhões de reais. Isso sem falar em todas as coisas atrasadas. O São Paulo tinha direitos de imagem e luvas atrasados do primeiro ano de contrato entre as partes. O São Paulo concordava em pagar essa dívida, mas não aceitava pagar os 2 milhões de dólares de luvas que ainda estavam por vencer. O Oscar acabou fazendo uma concessão, o São Paulo também cedeu. O pagamento parcelado até 2027 foi aceito pelas duas partes e a tendência é que um próximo encontro na semana que vem sirva para sacramentar esse acordo para que o Oscar enfim possa rescindir de vez com o São Paulo. Depois da saída de Júlio Casares, que precisou renunciar para não sofrer impeachment, mais um escândalo no São Paulo. Harry Massis virou alvo de uma investigação interna. Tudo por causa da sua filha, Cristina Massis, que teria vendido algumas centenas de ingressos de um camarote destinado ao vice-presidente. Vale a lembrança de que Harry Massis, antes de assumir o lugar de Júlio Casares, ocupava o cargo de vice-presidente e tinha direito a um camarote da vice-presidência. Consegui apurar que 1.514 ingressos podem ter sido vendidos entre 2021 e 2024, enquanto o camarote esteve à disposição do Harry Massis. Esses ingressos teriam sido vendidos por sua filha para shows e jogos do São Paulo. Inclusive, o pessoal da oposição procura por imagens da filha vendendo ingressos para 3 cambistas diferentes em um posto na Avenida Jorge João Saad, que dá acesso ao estádio. Há ainda um áudio em que a filha afirma
que se esse episódio vazasse, o pai dela seria obrigado a renunciar à presidência. Tudo isso chegou às mãos de Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que exigiu uma reunião às pressas do Conselho Consultivo. Na tarde dessa sexta-feira, o Conselho Consultivo se reúne para avaliar a gravidade do caso. Há quem imagine que o episódio pode ser levado para a polícia e também para a Comissão de Ética do São Paulo. Procurado, Harry Macis disse que os culpados têm de ser punidos e se isso envolver sua filha, haverá punição para ela. O grande ponto é que os supostos ingressos vendidos de shows e também de jogos de futebol do São Paulo seriam vendidos por um camarote que era dele ou de propriedade dele enquanto vice-presidente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ao que parece, a situação do São Paulo está bem longe de se tornar tranquila. O que você pensa sobre tudo isso? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.